Eu fiz a experiência de assistir de novo um dos maiores clássicos do cinema do nosso século, e eu fiz essa experiência de querer assistir esse clássico como se fosse a primeira vez, reassistir como se eu não conhecesse nada da história. E o clássico que eu estou falando que eu assisti é Shrek, lançado em 2001, ganhou o primeiro Oscar de animação em 2002, e não é à toa que ganhou. E não é à toa que é um filme tão famoso, tão clássico, tão conhecido de todo mundo, com tantos memes, com tantas lembranças, com tantas histórias que repetimos e momentos do filme que são compartilhados, porque realmente é um filme muito incrível. E poder fazer essa experiência como se fosse a primeira vez foi uma experiência muito interessante. Me trouxe muita coisa interessante que eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu estava lembrando, lá quando ele foi lançado em 2001, 2002, não lembro se era propaganda que passava na televisão ou era trailer, mas eu lembro muito que se dizia da história que ia mudar os contos de fada, um novo jeito de ver os contos de fada, uma grande revolução que ia fazer nas histórias de princesas, nas fadas e em tudo aquilo. E a gente via o trailer e parecia aquela cena do lobo mau deitado na cama, parecia o Pinóquio, parecia o Shrek com a Fiona. Ninguém sabia o que seria essa história, mas prometia muita coisa. Desde antes de lançar o filme já era uma grande promessa. E parecia aquelas cenas da princesa Fiona lutando com Robin Hood, parecia ela rotando no meio do caminho. Então ele trazia uma nova visão, totalmente diferente do que a gente era acostumado acompanhando as histórias da Disney, os contos de fadas, as histórias de princesa. E eu lembro que eu queria muito conhecer essa história, esperando lançar o DVD, esperando sair para poder assistir. E a experiência que eu fiz essa semana foi de assistir de volta, como se eu não soubesse nada, como se a gente não soubesse quem era a Fiona, o que ela se transformaria, o plot twist que teria a história, porque ela é tão clássica que a gente já acostumou tanto com isso, que eu comecei a lembrar que nem o nome do filme a gente sabia. Shrek era uma palavra tão difícil de dizer, a gente só falava aquele filme dos contos de fada diferente, do jeito diferente de falar das princesas, e queria assistir aquele filme. E aí eu comecei a notar isso no Shrek, que acho que nem ele próprio sabia que seu nome era Shrek. Quando ele salva o burro a primeira vez, que o burro foge e os guardas vão atrás do burro, ele se encontra com o Shrek e o Shrek assusta aqueles guardas, e aí o burro fica todo feliz: nossa, você conseguiu expulsar todos eles, você deu esse grito, assustou todos eles, como que é o seu nome? Daí nessa cena o Shrek para, ele fica pensando, e ele fala: Shrek. Talvez ele nem tivesse nome, era somente aquele monstro horrível que matava pessoas, que comia criancinhas, ele era visto somente daquele jeito. E várias vezes no filme ele vai falando sobre isso, ele é o monstro horrível que mata pessoas, o monstro horrível que está vindo aqui. E toda vez ele se chama isso, monstro horrível. Talvez aquele encontro com o burro foi a primeira vez que ele se viu como alguém que merece ter um nome. E quando o burro pergunta qual é o seu nome, aquela lá foi a primeira vez que ele fala Shrek. E ele para e ele pensa, e o burro se assusta: Shrek? Como se Shrek não fosse o nome, porque talvez não era o nome dele, foi a primeira palavra que veio na cabeça e aquilo se tornou o nome dele. Depois, mais tarde, quando ele salva a princesa, de novo, a princesa pergunta o nome dele, ele fala Shrek, e ela diz Shrek, tipo, não é um nome, não é comum aquilo ser um nome, porque ele não era visto como alguém. Ele era somente o monstro horrível que matava pessoas, que comia criancinhas, que esmagava pessoas, e aquilo lá era ele. E ele tenta se mostrar várias vezes pro filme, no filme ele tenta se mostrar várias vezes, falando pro burro que ele é feito em camadas, como uma cebola, que existe muito mais do que aquilo. E aí eu tava assistindo o filme e uma cena me chamou muita atenção, que é na primeira noite, depois que ele salva a princesa, e a princesa fala que ela precisa dormir, que ela quer uma cabana, que ela não vai seguir a noite, e a gente ainda não sabia o que aconteceria com a princesa, era tudo novidade. E ela entra numa caverna, ela fecha a porta e fica o Shrek e o burro pra fora, olhando pro céu, olhando pra aquela lua gigante, os dois conversando. O burro fala: quando a gente voltar pro nosso pântano. E o Shrek briga: não existe nosso pântano, é meu pântano, e eu vou colocar um muro bem grande pra ninguém invadir lá. E ele começa a conversar com o burro, e o burro questiona por que ele quer se manter afastado de todo mundo, e ele começa a falar sobre ele: porque eu nunca fui visto como alguém. Eu sempre fui um monstro horrível, um monstro nojento, um monstro feio que todo mundo tem medo. E nessa hora a Fiona está escutando atrás da porta e aparece de relance ela atrás da porta. Ainda não sabemos que ela também é um ogro, ainda imaginamos ela com a princesa olhando tudo isso. E na hora que o Shrek está abrindo o coração, o burro fala para ele: eu não te vi assim. E o Shrek responde: eu sei. E acaba a cena ali. Eu acho que é uma das cenas mais lindas, mais verdadeiras, sobre acolhida, sobre amor, sobre amizade verdadeira, porque não precisou muita coisa. O Shrek nunca agradeceu ao burro por ter olhado ele diferente e depois não começa a fazer piada com ele. O burro nunca precisou falar uma grande palavra. Eu acho que foi uma amizade tão verdadeira, tão gostosa de se ver, que pra mim
quando eu reassisti esse filme, se tornou talvez uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema. E o que eu achei mais interessante na história, porque depois, olhando pra princesa, eu acho que foi o momento que ela se viu também como alguém, porque ela tinha aquela maldição de ela se tornar um monstro horrível, e foi a hora que ela percebeu que ela não era também um monstro horrível, que ela podia ser ela mesma. Tanto que depois, no dia seguinte, é a hora que aparece aquelas cenas, ela lutando, ela arrotando, ela comendo rato, que parece ela sendo quem ela é de verdade. Talvez naquele momento ela percebeu que não precisava ser aquela mocinha bonitinha, toda delicada como a princesa, mas ela podia ser ela real. E eu acho isso lindo, ser quem ela é, poder ser quem ela é. E lá no final do filme, quando os dois se beijam e ela assume a sua verdadeira forma, e a verdadeira forma dela é continuar como ogro, talvez é uma das cenas mais que arrepia da gente poder ver. E nós somos acostumados, depois de mais de 20 anos desse filme, de todo mundo conhecer e todo mundo saber que ela se transforma naquilo, que a gente esqueceu que era aquilo que o filme tinha prometido nos trailers, uma grande revolução, um novo jeito de ver, um novo jeito de contar histórias. E o novo jeito de ver é isso. Não precisava ser a delicadinha, a bonitinha, a que vive feliz para sempre. Quando encerra o filme fala, eles viveram feios para sempre. Eles viveram sendo eles. Eles viveram podendo viver quem eles são, do jeito que eles são. E essa é a maior beleza, e é por isso que mereceu muito. E que bom que nós temos o primeiro filme de animação a ganhar um Oscar, e que ele continue sendo esse grande filme, este grande clássico que encanta gerações e que já encantou tanta gente e que se tornou tão popular, porque realmente vale muito a pena, é muito belo. Se você tiver a oportunidade, reassista com esse olhar, ver alguém que não era ninguém, que talvez nem nome não tinha, se tornar alguém que consegue mostrar esse amor, que consegue mostrar as outras camadas dele, e que ele siga como exemplo para nós, podermos ser quem nós realmente somos.